Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje vier falando que é apóstolo de Cristo, que é apóstolo da igreja, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje, tá bom? Eu, como sempre, falo aqui, eu vou falar sobre o Evangelho da Graça. Normalmente eu trago as pregações do Evangelho. Eu tento trazer uma pregação que na verdade já é para quem se diz cristão, que são as pessoas que hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, principalmente aqui na Zona Oeste, aqui, a gente encontra a maioria das pessoas, elas têm um conhecimento, nem que elas não façam parte de nenhuma denominação tal, mas elas já têm algum conhecimento do contato com a palavra de Deus, nem que seja com muito fermento e quase palavra de Deus nenhuma. Entenda que quando eu falo fermento, eu estou falando má doutrina nesse caso aqui, porque fermento é um símbolo de má doutrina ou de pecado. Mas nesse caso, quando eu falo de denominações, eu estou falando de má doutrina. Então, a gente consegue encontrar pessoas que tiveram um contato já com o evangelho, mas cheio, com muito fermento. Porque desde que eu sou criança, que eu venho ouvindo o evangelho, um evangelho falso, um evangelho anátema, um evangelho condicional. Eu tenho que fazer algo para Deus, para Ele me salvar. Esse foi o evangelho que eu ouvi a minha vida toda. E dou graças a Deus por Ele ter revelado a sua graça em mim, para que eu pudesse entender que graça é favor imerecido. Ou seja, a graça de Deus nos encontra, nos alcança e nos dá a certeza da salvação. Não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer que vai me dar a salvação, que vai me garantir a salvação, mas é o que o Senhor já fez, se entregou por mim no madeiro de uma cruz. Então, eu acho muito importante esse tipo de pregação, porque hoje em dia, se você sai na rua e você conversa com uma pessoa, a pessoa tem uma passagem, nem que seja muito breve, por uma denominação que já implantaram nela que ela precisa fazer alguma coisa para poder obter a salvação. E a palavra de Deus nos ensina que é somente por crer em Cristo. Que quando a gente fala isso, os religiosos, os falsos mestres, os falsos pastores começam a ficar agoniados. Eles se reviram e falam que não pode ensinar desse jeito. E isso me faz, sim, lembrar novamente, como eu já disse outras vezes aqui, muito sobre a luta, a batalha que Paulo tinha lá em Gálatas. Todo o tempo ele fala que é um evangelho anátema, querer acrescentar alguma outra coisa à cruz de Cristo, querer anular a cruz, entendeu? Automaticamente, quando alguém fala que precisa ter obra, está falando que Jesus Cristo morreu em vão. Eu vou ler aqui alguns versículos para a gente poder entender melhor. Eu vou tentar ser mais breve hoje. O último vídeo que eu fiz, o que eu fiz ontem, ele ficou bastante grande. Ficou 1h20 alguma coisa. 1h20 e pouco minutos. Quer dizer, ficou bem grande, mas ele tem uma boa explicação da salvação mediante somente a fé. A salvação que é por graça, pelo favor imerecido. Vou começar em João 3, a partir do versículo 15. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
quem crer nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então aqui nós vemos que realmente é isso, é somente crer. O Senhor Jesus deixa bem claro, quem crê nele tem a vida eterna. Não entra em juízo. Entendeu? Não passa para aquele tribunal de Apocalipse. Entendeu? Esse é um momento de graça, a misericórdia de Deus anula a sua passagem por aquele tribunal. Aquele tribunal ali é de lavradura de sentença, é de condenados. Um cristão verdadeiro não passa por aquele tribunal. O cristão tem sim o seu tribunal. O que está lá em 1 Coríntios 3, que fala para receber o quê? Galardão. Ou seja, quem tem galardão é o que tem obras verdadeiras. Os que não têm obras verdadeiras ou que nem têm obras, todavia serão salvos. Como que? Pelo fogo. Ou seja, de raspão. Porque creram em Cristo Jesus. Creu. Você crê. Você tem a salvação. Você tem a vida eterna. Não pode mais entrar em condenação, como a palavra de Deus mesmo fala. E confirmação dessa é João 5, né? Versículo 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, já passou da morte para a vida. É a palavra do Senhor. Só creia. João 6, agora. Observa, todo o que o Pai me dá virá a mim. Então, todo que o Pai dá para ele, para quem? Para o Senhor Jesus. Vai a ele. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, todo que o Pai dá e todo o que for vai a ele e todo o que for a ele, de maneira nenhuma ele o lançará fora. Ou seja, nunca o Senhor Jesus vai te lançar fora. Entende? E se eu pecar? Nunca. É só isso que você tem que entender. Nunca. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Então aqui está bem claro que a vontade do Pai é que ele não perca nenhum de todos, que o Pai deu para ele. Então o que a gente está dizendo aqui é, o Senhor Jesus é fraco, ele pode perder alguém? Não, não pode. Jesus Cristo é Deus. Só entenda isso. Não tem como ele perder ninguém. Um único salvo. Mas e a parte que fala de apostasia, que fala que vão ficar, que vão se perder? Sim, tem essa parte. Mas a Bíblia não pode entrar em contradição. Se tem uma parte que está dizendo que afirma que não pode perder a salvação, aqui está falando que pode perder, a gente tem que compreender ela. Aquela ali são os que nunca creram realmente, que só professavam da boca para fora, só falavam o que não realmente só professavam, nunca creram. Aqueles, a gente tem o exemplo pelos judeus da época, que eles faziam o quê? Eles viam o Senhor Jesus fazendo vários milagres e todo o tempo eles não acreditavam, eles não criam. Então a salvação é por graça, por favor imerecido. Quem crê em Jesus tem a vida eterna,
não entra em juízo, não pode perder a salvação. E só Jesus que garante. E todo tempo, quando alguém falar alguma coisa assim, cria não na pessoa que está falando, mas cria na palavra de Deus. Leia a Bíblia. Leia para você poder entender melhor o que o Senhor quer da nossa vida. Eu aconselho a pessoa sempre ler a Bíblia toda, porque ela é muito boa para poder nos ensinar. Mas entenda o seguinte, a Bíblia tem passagens falando com Israel, o povo terreno de Deus. A igreja é um povo celestial. Então entenda que a igreja ela começa aonde? Lá em Atos. Nos evangelhos, a gente conhece a pessoa de Cristo, a gente conhece como ele quer as coisas dele, como é o evangelho, que está aqui muito claro, que está dentro do evangelho, que ele iria morrer para que a gente não sofresse o que a gente merecia, a punição, que era o lago de fogo, em todo o tempo, somente por crer nele recebemos a vida eterna. Entenda que vida eterna é Cristo. Vamos ler João 44. João 6, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Ou seja, crer em Jesus tem, então você tem a vida eterna. Acabou, ponto. Ah, não, irmão, tem que fazer obra. Mentira. Mentira. Logo, claramente, mentira. É um evangelho anátema. Se alguém falar para você, não, mas você tem que... Anátema. Maldito, amaldiçoado. É mentira. Você vai andar nas boas obras porque você é salvo. Se você não andar nas boas obras, o Pai vai te corrigir. Mas você não perde as obras jamais. Não perde salvação jamais. Em hipótese alguma. Porque você não fez nada para ganhar salvação. E você também não faz nada para conservar ela. Porque se você tiver que fazer alguma coisa e você conseguir ser salvo, me diz se você não tem participação na salvação. Ah, você fez. Palmas para você. Mas não. Jesus não divide a glória com ninguém. Sabe por quê? Porque Jesus é Deus. Ele morreu por você. Entende? Ele morreu no seu lugar. Então, automaticamente, não tem mais o que fazer. É só acreditar nele, só crer nele. Ele fala que todo que vai a ele tem a vida eterna. E o que vai até ele, de maneira nenhuma ele lançará fora. E como é esse negócio de aprender do Pai? Por meio da fé. O dom de Deus. Qual o dom de Deus? A fé é dom de Deus. Não vem de nós. É dom de Deus. Entenda. Se você crê em Jesus Cristo, saiba que você tem o dom de Deus e tenha certeza absoluta. Não seja enganado por homens perversos que só querem usurpar a gordura da ovelha, a lã, só querem usufruir das coisas que a ovelha pode oferecer para ela. Entende? Querem fazer causa de ganho. As ovelhas do Senhor são os falsos pastores. Porque o verdadeiro pastor é um só. É Cristo. Ele é o verdadeiro pastor.
Vamos ler como aqui fica perfeito, João 10, a partir do versículo 23. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então, os que não creem é porque não são das ovelhas do Senhor. Simples assim. Se é a ovelha do Senhor, vai crer. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então fica bem claro aqui que ninguém pode arrebatar da mão do Senhor Jesus, ninguém pode arrebatar da mão do Pai de Deus, porque eles são um, eles são Deus. Cristo é Deus, o Pai é Deus. Ué, dois Deus? Não. O Espírito Santo também é Deus. Então é três? Não. São três pessoas em um único Deus. Pai, Filho e o Espírito Santo. Entenda isso. A Trindade. Você é o quê? O homem. Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Nós somos espírito, alma e corpo. Entendeu? Assim como o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Então, creia somente em Cristo Jesus. Creia que você tem a salvação. Creia que você tem a vida eterna. Porque o Senhor quer que nós nos salvemos. A vontade do Senhor é essa. Que nós tenhamos certeza da salvação. Que possamos usufruir de uma comunhão perfeita para com Ele. E não Deus não é um Deus de barganha. Entenda, se você tem que fazer alguma coisa, eu tenho que servir a Deus, eu estou lutando para conseguir. É um evangelho anátema, como a palavra de Deus fala. Observe, leia atentamente a Bíblia, leia a palavra de Deus. Se você tem dúvidas sobre a sua salvação, escuta a voz do seu Senhor. O que o Senhor fala? Senhor, eu tenho a salvação? Que Ele fala. Quem crê em mim, tem. Senhor, eu tenho a salvação? Quem crê em mim, tem. Pergunta a Ele. Senhor, eu tenho a salvação? Quem crê em mim, tem. É isso que Ele fala. Senhor, eu posso perder a salvação? De modo nenhum, de maneira nenhuma. Entendeu? Você pode perder a sua salvação? De maneira nenhuma. Se você crê, de maneira nenhuma. É isso que a palavra de Deus fala. De maneira nenhuma. De modo nenhum. Então, tenha certeza da sua salvação. Amém? Fiquem com Deus. Espero que essa palavra entre no coração de vocês e que realmente floresçam e possam dar frutos de louvor para Deus. Amém.